A seguir, Hora da Notícia. O prédio histórico da antiga Prefeitura de Passo Fundo, que abriga hoje 2 museus, vai passar por reformas na parte elétrica. O Carnaval está chegando e a gente vai falar sobre a participação de menores nesta que é uma das festas mais populares do país. Com a gente aqui no estúdio, a promotora Clarissa Simões Machado. Você confere também, nesta edição do Hora da Notícia, os serviços que vão funcionar no feriadão em Passo Fundo. E ainda, o Rio Grande do Sul recebe 3 milhões de preservativos para distribuição no Carnaval e nós vamos conversar sobre esta ação com a enfermeira Seila Maria de Abreu. Hoje é sexta-feira, é 1º de março, é Hora da Notícia. O prédio histórico da antiga Prefeitura de Passo Fundo, que abriga hoje 2 museus, vai passar por reformas na parte elétrica. Mas a estrutura física como um todo precisa de reparos urgentes. O prédio antigo é uma construção que ocorreu entre os anos de 1909 e 1911. Foi inaugurado durante a administração do coronel Gervásio Lucas Anes, em Passo Fundo, e desde 1996 conta com a administração da Universidade de Passo Fundo, tanto para o primeiro andar, onde fica o Museu Histórico Regional, quanto para o segundo piso, onde funciona o Museu de Artes Visuais Ruth Schneider. Mas o tempo agora cobra um preço alto pelos anos de uso e falta de manutenção. Uma medida paliativa ocorreu recentemente, quando foi assinada pelo município a autorização para uma das reformas da estrutura. Através de medida compensatória, foi acordado que a loja Avan vai ceder o material para a substituição da rede elétrica do prédio dos museus. Hoje o plano diretor do município prevê que construções ou obras que tenham impacto de vizinhança, elas devam pagar, entre aspas, uma medida compensatória pelos seus impactos. Então, no caso do museu, nós tivemos a questão da implantação da loja da Avan, que foi quem deu todo o material elétrico que vai fazer a reforma, né? Nós vamos trocar toda a rede elétrica, todas as instalações, né? E veio então isso através de medida compensatória. Mas as melhorias no prédio vão muito além da reforma da rede elétrica. Por falta de capacidade para suportar a demanda de energia, estes 2 ares condicionados doados pela UPF nunca foram ligados. O poste de luz que fornece a energia é outra preocupação. A base é sólida, de concreto, mas onde fica a rede, a madeira está apodrecida, o que é um risco eminente. Além disso, as tesouras que dão sustentação à estrutura estão comprometidas por cupins. O prédio tem rachaduras nas paredes por dentro e por fora, infiltração de água em várias salas, mofo nas paredes, forro com problemas de cupim, o assoalho do primeiro andar também apresenta problemas de cupins. Nos banheiros, os azulejos estão caindo e a infiltração de água chegou até os setores administrativos, como a coordenação e a secretaria. Desde que nós assumimos em 2013, nós estamos fazendo diversas intervenções naquelas edificações históricas, né? Vários edifícios históricos do município estavam em condições até piores que o museu em 2013. Então nós já recuperamos a Gare, já recuperamos o teatro e recuperamos uma parte do museu, né? O prédio da Intendência recebeu toda a questão do reboco externo, pinturas e correções na cobertura. Essa fase agora, ela é super importante porque a rede elétrica antiga, ela causa um risco maior à edificação. Então, essa é emergencial. Nós estamos fazendo essa troca e sempre temos o planejamento de, na sequência, estar dando a manutenção ou a reforma necessária ao prédio. E isso inclui o assoalho, o telhado, parede? E aí isso inclui, né, em algumas fases, questões do assoalho, né, já foram substituídas portas externas, né, o telhado sempre tem que estar sendo revisado, né, uma edificação com mais de 100 anos, um importante patrimônio histórico do município e nós estamos sempre de olho ali para que a manutenção seja feita. Né? Claro, sempre lembrar que é um uso especial de museu, que também tem as suas exigências, né? E uma edificação histórica. Então, é um prédio que precisa de um cuidado a mais quando a gente faz as intervenções. Adolescente menor de idade pode participar do carnaval noturno? Quais são as regras para o carnaval infantil? Olha, essas são algumas questões bem importantes e serão respondidas a partir de agora pela promotora da Infância e da Juventude de Passo Fundo, Clarissa Simões Machado. Seja muito bem-vinda ao PFTV. A gente quer começar entendendo o papel do Ministério Público diante desse contexto, seja com uma ação pontual ou com ações permanentes.
O Ministério Público atua de forma preventiva aqui em Passo Fundo pela campanha Álcool Nem de Brincadeira, estabelecida com outras instituições, a exemplo do Conselho Tutelar, Brigada Militar, Polícia Civil, em que se chamaram bares, boates, os clubes sociais para a realização de termos de ajustamento de conduta com o Ministério Público para controle de venda de bebidas alcoólicas para crianças e adolescentes. Muitos desses estabelecimentos firmaram esses TACs, outros mesmo não tendo firmado sabem então exatamente das regras. Não se pode vender nem alcançar de qualquer forma bebida alcoólica para criança e adolescente, isso é crime. Né? Assim como também nesses períodos de festividades em que as pessoas bebem e acontecem maiores ilicitudes, o fato, por exemplo, de manter relações sexuais ou a prática de qualquer ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos de idade também é crime, é estupro de vulnerável, independentemente do consentimento ou não da vítima. Ações que antigamente o Ministério Público promovia durante o Carnaval ou próximo do Carnaval, infelizmente, se tornaram permanentes. Elas acontecem meio que o ano todo. Exatamente. Essas ações preventivas do Ministério Público em parceria com outras instituições foi justamente porque se constatou que aquilo que no passado se concentrava nas festividades de Carnaval, aumentavam as ilicitudes e, infelizmente, ao longo do ano, em outras festas particulares, em eventos, o consumo de bebida alcoólica por criança e adolescente tem aumentado bastante. Por falta de vigilância, muitas vezes da família, por falta de conhecimento e por mesmo acreditarem que vender bebida para criança e adolescente não dá nada, né? E infelizmente dá, é um crime, né? Teve a pena aumentada recentemente e essas ações de fiscalização eventualmente acontecem. Teoricamente, os clubes da cidade, os promotores de eventos e de festas que irão acontecer nos próximos dias estão informados das regras. Com certeza. De via geral, a população precisa saber, então, que bebida alcoólica para quem tem menos de 18 não pode. Com relação aos adolescentes que estão naquela fase de que não participam mais do carnaval infantil, né? Alguma outra orientação nesse sentido? A nossa campanha, nas últimas ações, ela visou muito a chamar a atenção da família, né? Nós procuramos fazer com que os pais procurem saber onde é que os seus filhos estão indo, com quem vão, com quem volta, procurar saber como é que eles chegam em casa. Até porque é difícil impedir que um jovem de hoje, 16, 17 anos, participe de uma festa de carnaval, né? Exatamente, é bastante complicado. Mesmo as festas infantis, não é? A gente orienta que se é uma festa só para criança pequena, mesmo que não tenha nem a venda de bebida alcoólica, porque os pais podem participar da festividade sem acesso a isso naquele momento, que é um momento voltado, momento lúdico voltado para a criança, não combina álcool com criança. Doutora Clarissa, o clube que promover o carnaval infantil pode vender bebidas alcoólicas durante as tardes de carnaval? Não há proibição legal para essa venda, desde que seja para o maior de idade apresentado o documento de identidade. Que outras responsabilidades, que outras orientações você, como promotora, repassa à família neste momento de pré-carnaval? O ideal seria que, no mínimo, levassem e buscassem os seus filhos a essas festividades, se certificassem sobre o responsável, o adulto responsável pelo evento, pela festa, orientassem, né, seus filhos e especialmente zelassem para se certificar como ele está chegando em casa, com algum indicativo de que bebeu ou de que está, de alguma forma, influenciado por alguma substância entorpecente. Doutora Clarissa, no caso de denúncias para aquele local que está vendendo bebida alcoólica para menor ou outras situações ilícitas, o que as pessoas devem fazer? Denúncias são recebidas diretamente no Ministério Público, no Conselho Tutelar, na Brigada Militar e na DPCA, na Delegacia de Proteção da Criança e do Adolescente. Tá certo. Muitíssimo obrigada pelas informações. Que seja um bom carnaval para todos. Obrigada. O município de Passo Fundo divulgou ontem o balanço do orçamento de 2018. O resultado você confere agora com as informações, a análise da jornalista Zulmara Colucci. Zulmara. Isso mesmo, Thaís. A arrecadação do município de Passo Fundo ficou menor do que o esperado em 2018. A estimativa era de 622 milhões de reais, mas o consolidado acabou em 595 milhões de reais.
As despesas também foram menores do que o estimado e ficaram em 489 milhões de reais. O volume são de despesas pagas, ainda restam 29 milhões empenhados de 2018, que devem ser pagos pela administração nos próximos meses. No balanço apresentado ontem pela Secretaria da Fazenda, outro dado é importante mencionar. A dívida consolidada da Prefeitura de Passo Fundo cresceu em 2018. O município fechou o ano com 138 milhões e 600 reais comprometido em contratos de empréstimos ou em parcelamentos, o que equivale a 28,75% da receita corrente líquida do período. Em 2017, essa dívida estava em 115 milhões de reais. O valor, no entanto, é perfeitamente administrável, segundo o próprio município. O total arrecadado teve variação de 8% em relação a 2017 e ficou bom. Entre as receitas que apresentaram um melhor desempenho estão o IPVA, com um acréscimo de 20%, o IPTU, com um aumento de quase 20% também, e o ISS, com 11,15%. Sobre o ICMS, houve um crescimento de 4,38% em relação ao mesmo período do ano passado, do ano de 2017, aliás, comparado com 2018. Obrigada, Zumara, pelas informações, pela análise. Aproveito para te desejar um ótimo feriadão de carnaval, você que vai descansar nos próximos dias. Tá certo. Aproveita bastante. Obrigada para ti também. Obrigada. Olha, e depois do intervalo, a gente fala sobre doenças sexualmente transmissíveis. Aqui no estado, 3 milhões de preservativos vão ser distribuídos durante o carnaval. Nós já voltamos. Feriadão de carnaval chegando e é importante ficar atento para os horários de alguns serviços aqui em Passo Fundo. Olha, os bancos encerram o expediente hoje e só voltam na quarta-feira ao meio-dia. Então, eles não abrem nem na segunda nem na terça, viu? As contas que vencem nesses dias, elas podem ser pagas sem juros na próxima semana, a partir de quarta ao meio-dia. Os supermercados vão ficar abertos em Passo Fundo todos os dias do feriadão. O comércio tem ponto facultativo e aí o atendimento depende da decisão de cada empresa, que está completamente livre para tomar sua decisão. Os shoppings vão manter praças de alimentação e cinemas funcionando normalmente, principalmente na terça-feira. As lojas aí com horário facultativo também na terça. As linhas de ônibus da Coleurb também vão ter horário diferenciado. Na segunda, os ônibus circulam como se fosse sábado, com os horários de sábado. Já na terça-feira, os ônibus circulam com horário de domingo. As linhas da Codepas, elas trabalham com horário de domingo. Bom, e o feriadão de carnaval deve ser de tempo seco e temperaturas que devem passar aí dos 25, 28 graus. Veja os detalhes na previsão do tempo. O sábado será de tempo bom, mínima 16 e máxima 30 graus. Domingo de tempo aberto, com muito sol, mínima 18 e máxima 31 graus. O Rio Grande do Sul recebeu 3 milhões de camisinhas para distribuir agora durante o carnaval. O objetivo é evitar a gravidez indesejada e principalmente as doenças sexualmente transmissíveis. Mas apesar de tantas campanhas, de tanta informação, as pessoas, infelizmente, costumam nem sempre atender aos chamados. Por isso, doenças como AIDS vêm crescendo assustadoramente nos últimos tempos, principalmente entre os jovens. Bom, com a gente agora aqui no Hora da Notícia, a enfermeira do Serviço de Atendimento Especializado de Passo Fundo, Seila Maria de Abreu. Seja bem-vinda ao PFTV em um dia tão importante, porque a partir de hoje à noite será dada a largada às festas para muitos jovens. E a gente quer começar entendendo, Seila, até que ponto essas campanhas realmente ajudam a partir do momento que a gente vê o índice de AIDS e de HIV crescendo muito entre os jovens.
Então, Thaís, não é somente o HIV e a AIDS que está aumentando, né? A gente tem observado um aumento das outras infecções sexualmente transmissíveis, né? Como a sífilis, Como a sífilis. A sífilis, assim, só em 2017 a gente teve mais de 1.100 casos diagnosticados em Passo Fundo. Então, existe um aumento das outras doenças também. A gente tem observado em encontros, e o Ministério da Saúde, junto à Organização Mundial da Saúde, tem observado nos últimos anos que somente o preservativo não está atingindo a meta, que é a proteção. Não a proteção somente para as doenças, mas também da gravidez na adolescência, né? Então, está sendo criado a prevenção combinada, já vem há mais de um ano sendo conversado sobre prevenção combinada. O que é prevenção combinada? Foi observado, então, que somente o preservativo, por mais que as campanhas foquem em cima do preservativo, e o preservativo ainda é o carro-chefe, ainda é a forma que mais previne, mas tem se observado que a população não tem usado preservativo, né? Por vários fatores, acreditamos. Às vezes é cultural, ou porque na hora não dá tempo, ou porque não tem o preservativo no momento. Então, tem observado, sim, de ser acrescentado a prevenção combinada. O que é a prevenção combinada? É ser associado outras formas de prevenção. Por exemplo, quais seriam elas? A própria vacina, a vacina da hepatite B, a vacina do HPV também é muito importante, prevenir as crianças já para quando chegar na fase reprodutiva e na fase sexual, já esteja protegida contra o HPV. Outra forma de prevenção é o próprio exame, os testes, né? Os testes, saber da sua situação, então, que as pessoas tenham o hábito de fazer esses testes, né? Pelo menos anualmente, né? Outra forma de prevenção é a PEP sexual. A gente está oferecendo no município de Passo Fundo há mais de 3 anos. O que seria a PEP sexual? Em algum momento de uma situação de urgência, romper o preservativo ou até alguma situação, digamos, de violência sexual, é oferecido, então, a medicação que pode prevenir o HIV. Então, essa pessoa vai usar uma medicação por 28 dias. Ou seja, no caso de suspeitar que contraiu alguma doença, principalmente se for o HIV, a pessoa deve imediatamente buscar pelo setor, pelo SAI. Isso, buscar o serviço. Durante o final de semana e agora feriado e carnaval, como o serviço é fechado, tem um hospital municipal que é referência para o atendimento de PEP sexual. Então, assim, mas isso também tem que ficar claro que não é simplesmente, foi lá e não usou preservativo. Em situações de emergência, rompeu o preservativo ou uma situação, digamos, de alguma violência sexual. Bom, entre os fatores que talvez possam estar impedindo as pessoas de usarem camisinha, a gente pode elencar aí a bebida alcoólica, pegando o gancho da promotora de agora há pouco? Conforme a doutora Clarissa falou, a gente acredita também que o uso da bebida alcoólica ou até de outras substâncias psicoativas tiram da sua consciência e fica mais difícil do uso do preservativo na hora da relação sexual. Então, a gente tem observado muito nas nossas escutas, quando as pessoas nos procuram, que quando sempre há uma situação de exposição, sempre tem a bebida alcoólica envolvida no meio, ou tu foi para balada e esqueceu de levar o preservativo, né? Então, assim, também tem que moderar a questão do uso da bebida alcoólica, porque pode te colocar numa situação de vulnerabilidade e eu não usar o preservativo. Sheila, só para a gente encerrar aqui, com relação aos preservativos, 3 milhões sendo distribuídos no estado do Rio Grande do Sul, agora durante o carnaval, aonde a população pode buscar por esse material em Passo Fundo? Então, foi distribuído só aqui em Passo Fundo essa semana em torno de 100 mil preservativos. Então, tem esses preservativos em todas as unidades de saúde, na Secretaria de Saúde, no próprio SAI pode buscar também. Nos hospitais, a gente deixou em todos os hospitais esses preservativos distribuídos. Nos clubes, onde vai ocorrer as festas e as festas de comemoração, também tem preservativos disponíveis. Tá certo. Muito obrigada, e o desejo é o mesmo de agora a pouco para a promotora, né? Que a gente tenha um bom carnaval, que seja tranquilo e sadio. Né? Obrigada, muito obrigada. Olha, bom, considerada uma das festas populares mais animadas e representativas do mundo, tem um dito popular que afirma que carnaval não tem idade. E foi isso que a nossa equipe viu de perto na Fundação Lucas Araújo. Olha só a reportagem. Lídia, Dutra,
Granville. Ela me disse o nome pausadamente, não pelos 92 anos, mas para marcar muito bem cada letra. Hoje, com um compromisso bem diferente, é pausadamente também que a Lídia se arruma. No curto caminho para a festa, quantos pensamentos e imagens passaram por este momento? Mas a hora não é para pensar, Lídia. É hora de cair na folia. Na festa, confete, serpentina, balão e muita cor, né? Porque carnaval sem cor não é carnaval. O que a senhora lembra do carnaval da sua época de juventude? Sabe o que a gente fazia? Se mascarava com o carvão do fogão. A gente passava a mão no fogão, assim, né? Por baixo, assim, e depois se mascarava e pintava um pouco os olhos, né? E aquilo ali, e se vestia de homem. Porque naquela época as mulheres não usavam roupa como usam hoje, né? Então, para o carnaval, se vestiu de homem. Este carnaval reuniu os idosos de 2 institutos de longa permanência, os que moram na Fundação Lucas Araújo e os vicentinos. Para a festa acontecer, a Coordenadoria da Juventude e a Coordenadoria de Promoção da Igualdade Racial trouxeram também a parceria carnavalesca. As escolas de samba, Pandeiro de Prata, Acadêmicos do Chalaça e Bom Sucesso. Então, o objetivo é promover uma tarde diferenciada de animação, de diversão, né? Trouxemos o carnaval até eles, né? E deixar um dia diferente na vida das vovós e dos vovôs, né? É uma integração muito grande entre o pessoal e gostamos do som, de tudo mesmo. Então, foi realmente surpreendente a exibição do pessoal. Há 6 meses, a Lídia fraturou uma perna. Entre assistir ou entrar na festa, ela preferiu entrar. E se tivesse que escolher entre o carnaval da época da juventude ou este de hoje... Eu penso assim, que se fosse para mim voltar ainda a viver no ano que eu me criei, eu não queria mais. Então eu escolho o carnaval de hoje. Essas foram as informações de hoje. As nossas principais notícias estão no programa A Semana. É hoje às 11 da noite, amanhã e domingo às 7 da noite. O Hora da Notícia volta na segunda-feira de carnaval. Um ótimo fim de semana e até segunda.